Essa viagem é só para a família, disse o Orlando com aquela frieza que me gelava o sangue. Eu estava parada no aeroporto com a minha mala na mão e o meu coração se despedaçando enquanto via o meu próprio filho riscar o meu nome da lista de passageiros. A Mariana vai vir no seu lugar. Ele acrescentou sem sequer me olhar nos olhos, como se eu fosse uma estranha incômoda. A Elaine, minha nora, sorriu com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Vai para casa, Antônia. Isso não é para você. As palavras dela me atravessaram como facas, mas o que mais doeu foi ver como todos desviavam o olhar. O meu próprio filho, a carne da minha carne, o menino que eu tinha criado com tanto amor, não conseguia nem sequer sustentar o meu olhar enquanto me humilhavam publicamente. Mas eu te contar como eu cheguei a esse momento, porque essa história começou 3 semanas antes, quando eu ainda acreditava que era parte dessa família. O aroma de canela enchia a minha cozinha enquanto eu preparava o bolo de laranja favorito do Orlando. As minhas mãos tremiam levemente, não pela idade, mas pela emoção que eu sentia desde que ele tinha me ligado. Mãe, temos uma surpresa para você. Ele tinha me dito com aquela voz doce que eu não ouvia há anos. Uma viagem em família, todos juntos. Essas palavras tinham sido como música para os meus ouvidos. Fazia tanto tempo que eu me sentia invisível na vida do meu filho, desde que a Elaine tinha chegado e pouco a pouco tinha me afastado de tudo. Os jantares em família viraram reuniões íntimas. As celebrações se tornaram algo pequeno. Só nós. E eu tinha me tornado um incômodo que eles toleravam por obrigação. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eles tinham me incluído, tinham se lembrado de mim, tinham me convidado para fazer parte de algo especial de novo. Passei dias inteiros comprando roupas novas. Entrei em cada loja do shopping procurando a roupa perfeita. Eu queria estar bonita. Queria que o Orlando sentisse orgulho da mãe dele. Comprei um vestido coral que me rejuvenescia, sapatos confortáveis, mas elegantes, e até me permitia aquele colar de pérolas que eu estava admirando há meses na vitrine. Nas noites anteriores à viagem, eu não conseguia dormir de tanta emoção. Ficava acordada imaginando conversas, risadas compartilhadas, fotos que tiraríamos juntos. Visualizava jantares sob as estrelas, passeios por praias paradisíacas, momentos em que finalmente voltaria a me sentir parte da vida do meu filho. Revisei a minha mala obsessivamente, cada peça dobrada e redobrada, cada detalhe pensado com cuidado. Incluí os meus medicamentos, livros para o voo e pequenos presentes que eu tinha comprado para cada um deles. Eu queria que essa viagem fosse perfeita. Queria mostrar a eles que a decisão de me incluir tinha sido acertada. Na manhã da viagem, eu acordei antes do amanhecer. Me arrumei com especial esmero, escolhendo cada detalhe da minha aparência. O espelho me devolvia a imagem de uma mulher mais velha, mais digna, pronta para reconquistar o lugar que tinha perdido no coração da sua família. Cheguei ao aeroporto 1 hora antes com o coração batendo de emoção e nervosismo. Procurei o Orlando e a Elaine na multidão, ansiosa para vê-los, para começar essa aventura que eu tanto tinha esperado. Quando finalmente os avistei perto do balcão de check-in, algo nas expressões deles me fez duvidar. O Orlando parecia tenso, evitava me olhar diretamente, e a Elaine sussurrava algo no ouvido de uma mulher que eu não reconheci de imediato. Era a Mariana, amiga da Elaine, mas o que ela fazia ali, se supostamente isso era uma viagem em família? Me aproximei com um sorriso, arrastando a minha mala, pronta para cumprimentá-los e começar o que eu acreditava seria a melhor viagem das nossas vidas. Bom dia, eu disse com a voz carregada de esperança e emoção. Foi então que o Orlando me olhou pela primeira vez naquela manhã e os olhos dele não continham a alegria que eu esperava ver. Continham algo muito pior, pena misturada com irritação. Mãe, ele começou, e já naquela primeira palavra eu soube que algo estava terrivelmente errado. Precisamos conversar, repetiu o Orlando, e cada uma dessas palavras caía sobre mim como gotas de gelo. Ele me levou para um canto do aeroporto, longe da Elaine e da Mariana, que me observavam à distância com expressões que eu não consegui decifrar naquele momento.
Pensei que talvez houvesse algum problema com os bilhetes, alguma mudança de última hora no itinerário. Mãe, houve uma mudança de planos. Ele começou sem conseguir sustentar o meu olhar. As mãos dele brincavam nervosamente com o celular, como fazia quando era criança e tinha quebrado alguma coisa em casa. A viagem, bem, decidimos que seria melhor se fosse só para a família mais próxima. Mas eu sou a sua família. Eu sussurrei sentindo as palavras presas na minha garganta. Eu sou a sua mãe, Orlando. O que é mais próximo do que isso? Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto que ele herdou do pai dele. Não é pessoal, mãe. É só que a Elaine pensou que seria mais apropriado se a Mariana nos acompanhasse. Ela e a Elaine têm muitas coisas em comum. E você, bem, você não se encaixa muito nos nossos planos. Eu não me encaixava. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um eco doloroso. 45 anos depois de dar à luz a esse homem, de criá-lo, de sacrificar a minha juventude, os meus sonhos, a minha própria vida por ele, eu não me encaixava nos planos dele. Mas Orlando, a minha voz tremia. Eu estive me preparando por semanas. Comprei roupas novas, organizei todos os meus compromissos, até cancelei as minhas consultas médicas. Eu estava tão animada. Eu sei, mãe, e sinto muito, mas já está decidido. A Mariana vem conosco e você vai para casa. Voltamos para onde estavam a Elaine e a Mariana. A amiga da minha nora me olhou com um sorriso que tentava ser compreensivo, mas que só conseguia ser condescendente. Antônia, espero que você entenda, ela me disse. É melhor para todos assim. A Elaine se aproximou então com aquela elegância fria que sempre me tinha intimidado. Ela usava um conjunto de viagem impecável, o cabelo perfeitamente penteado e um sorriso que não chegava aos olhos. Antônia querida. Ela me disse com aquela voz doce que usava quando havia visitas. Realmente é o melhor. Essa viagem vai ser muito ativa. Muitas caminhadas, atividades que exigem energia. Na sua idade você poderia se machucar. Na minha idade, como se eu fosse uma idosa decrépita, incapaz de cuidar de si mesma. Como se os meus 69 anos me transformassem automaticamente em um fardo, em um estorvo, em algo que tinha que ser tolerado em vez de celebrado. Além disso, continuou a Elaine, a Mariana e eu temos tantas coisas para planejar. Estamos organizando alguns eventos para quando voltarmos e precisamos desse tempo para coordenar tudo. Você não estaria interessada nessas coisas. Observei como Orlando assentia a cada palavra da esposa como um fantoche obediente. O menino que uma vez me tinha prometido que sempre me cuidaria, que nunca me deixaria sozinha. Agora estava parado ali validando cada uma das cruéis desculpas da Elaine. Mas você pode cuidar das plantas enquanto não estamos, acrescentou a Elaine com um sorriso que pretendia ser generoso. E talvez limpar um pouco a casa. Você sabe como a gente gosta de encontrar tudo perfeito quando voltamos? Ali estava a verdade nua e crua. Eu não era a mãe deles nesse cenário. Eu era a empregada doméstica gratuita, a mulher conveniente que mantinha as coisas deles em ordem, enquanto eles viviam a vida perfeita deles sem mim. A Mariana se aproximou com o meu bilhete substituído pelo dela. Obrigada por entender, Antônia. Realmente aprecio que você tenha tornado essa viagem possível para mim. Tornado possível para ela. Como se eu tivesse cedido voluntariamente o meu lugar, como se tivesse sido uma decisão minha dar a minha felicidade a uma estranha. O Orlando finalmente me olhou, e por um momento eu acreditei ver um brilho do menino, que costumava correr para mim quando se machucava, que me abraçava quando tinha pesadelos, que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mãe, por favor, não faça essa cara. Faremos algo especial quando voltarmos, eu prometo. Outra promessa vazia, como todas as que ele tinha me feito nos últimos anos. Jantares que eram cancelados, visitas que eram adiadas, ligações que nunca chegavam. A voz do alto-falante anunciou a primeira chamada para o voo. O meu voo. O voo que eu estava esperando por semanas. A viagem que tinha enchido os meus pensamentos de esperança e alegria. A Elaine pegou o braço da Mariana. Vamos, precisamos fazer o check-in. Ela se virou para mim uma última vez. Antônia, chame um táxi para voltar para casa e lembre-se de regar as plantas da varanda, por favor. Eu fiquei ali parada, segurando a minha mala, como uma idiota, vendo como eles se afastavam em direção à área de embarque.
O Orlando não se virou nem uma única vez. A Elaine caminhava com aquela elegância que tanta gente admirava, de braço dado com a Mariana, conversando animadamente como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de despedaçar o coração de uma mulher de 69 anos no meio de um aeroporto cheio de estranhos. Mas eu continuava ali congelada, incapaz de me mover, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. As pessoas passavam ao meu redor arrastando as suas malas, abraçando os seus entes queridos, vivendo as suas vidas normais, enquanto a minha se desmoronava em pedaços. Uma lágrima rolou pela minha bochecha, depois outra e mais outra. Eu não conseguia controlá-las. 50 anos de casamento me tinham ensinado a não chorar em público, a manter a compostura, a ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a mulher que nunca causava problemas. Mas ali estava eu chorando como uma criança perdida no meio do maior aeroporto da cidade. A senhora está bem? Uma voz suave me tirou do meu transe. Era uma funcionária da companhia aérea, uma mulher jovem com olhos gentis que me olhava com preocupação genuína. Sim, eu menti automaticamente, secando as lágrimas com as costas da mão. Só houve uma mudança de planos. Ela assentiu com compreensão. Provavelmente tinha visto essa cena 1000 vezes antes. Famílias que se desintegravam, sonhos que se despedaçavam, corações que se quebravam nos lugares mais inesperados. Precisa de ajuda com alguma coisa? Mudar o seu bilhete, talvez? O meu bilhete, claro. Eu tinha um bilhete que já não valia para nada, para um destino que eu já não podia alcançar, para uma viagem que já não me incluía. Não, eu sussurrei. Já não há nada para mudar. Comecei a caminhar em direção à saída, arrastando a minha mala pelo chão polido do aeroporto. Cada passo era um esforço. Cada movimento exigia uma força que eu não sabia de onde tirava. Os sons do aeroporto me pareciam distantes, como se eu estivesse caminhando debaixo d'água. Cheguei até a área de táxis e parei. Para onde eu ia? Para a minha casa vazia. Para aquelas 4 paredes que tinham sido a minha prisão durante os últimos 5 anos, desde que eu tinha ficado viúva. Para aquela casa onde as plantas da Elaine me esperavam para serem regadas, onde a roupa suja dela provavelmente estava esperando para ser lavada, onde a geladeira dela precisava ser limpa antes do retorno deles. Táxi, senhora! O motorista me olhava com impaciência. Sim, eu murmurei e dei o meu endereço. Música. Durante todo o trajeto para casa, eu não conseguia parar de pensar nas palavras da Elaine. Na sua idade, você poderia se machucar. Como se eu fosse uma idosa frágil e inútil, como se os meus 69 anos fossem uma doença contagiosa da qual era preciso manter distância. Quando ela tinha começado a me ver assim? Quando eu tinha permitido que outros decidissem o que eu podia ou não podia fazer? Lembrei-me da minha mãe que, aos 70 anos, tinha viajado sozinha pela Europa, que tinha aprendido a usar computadores, que tinha vivido cada dia como uma aventura até o último momento. Mas eu não era como a minha mãe. Eu tinha me tornado essa versão pequena e assustada de mim mesma, em alguém que pedia permissão para existir na vida do seu próprio filho. Quando cheguei em casa, abri a porta e o silêncio me atingiu como um tapa. Aquele silêncio que eu conhecia tão bem, que tinha sido o meu companheiro constante durante os últimos anos. Deixei cair a minha mala na entrada e fui direto para o meu quarto. Sentei-me na beira da cama e olhei o meu reflexo no espelho da penteadeira. A mulher que me devolvia o olhar parecia derrotada, pequena, insignificante. Era como se toda a minha vida tivesse se reduzido a esse momento, a essa humilhação, a essa sensação de não valer nem sequer o preço de um bilhete de avião. Peguei o meu telefone para ligar para a Joana, a minha única amiga verdadeira. A única pessoa que talvez entenderia o que eu estava sentindo. Mas quando disquei o número, eu parei. O que eu ia dizer a ela? Como eu ia explicar que o meu próprio filho tinha me trocado pela amiga da esposa dele? Como eu ia confessar que tinha sido tão idiota de acreditar que eles realmente me queriam naquela viagem? Desliguei antes que ela atendesse. Levantei-me e fui até o closet, onde o meu vestido coral estava pendurado junto aos sapatos novos que eu tinha comprado para a viagem. Toquei-os com as pontas dos dedos, lembrando a emoção que eu tinha sentido ao comprá-los, a ilusão que eu tinha colocado em cada escolha.
Foi então que algo se quebrou dentro de mim. Não foi um momento dramático, não foi uma explosão de raiva, foi algo mais sutil e mais profundo. Foi o momento em que eu percebi que tinha passado toda uma minha vida tentando ganhar o amor de pessoas que já tinham decidido que eu não merecia. Peguei o vestido coral e o segurei na minha frente. Era lindo, elegante, me fazia parecer radiante. Eu tinha comprado para impressionar uma família que me via como um estorvo. Eu tinha gastado dinheiro que não tinha em roupas para uma viagem para a qual eu não fui realmente convidada. Mas pela primeira vez em anos, em vez de sentir pena de mim mesma, eu senti algo diferente. Senti raiva. Uma raiva limpa e poderosa que começou no meu estômago e se espalhou por todo o meu corpo como fogo. Não era raiva contra o Orlando, embora parte de mim odiasse o que ele tinha se tornado. Não era raiva contra a Elaine, embora a crueldade dela tivesse sido desnecessária. Era raiva contra mim mesma por ter permitido que isso acontecesse, por ter me tornado tão pequena, tão invisível, tão desesperada por migalhas de afeto. Tirei a roupa que eu tinha escolhido cuidadosamente para o aeroporto e coloquei o vestido coral. Olhei-me no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Eu não era uma idosa patética suplicando por atenção. Eu era uma mulher de 69 anos que tinha criado um filho, que tinha mantido um casamento por 5 décadas, que tinha sobrevivido à morte do seu marido e que merecia muito mais do que estava recebendo. Desci para a cozinha ainda com o vestido coral. A casa parecia diferente agora, como se tivesse mudado de dona na minha ausência. Olhei as plantas da Elaine na varanda, aquelas plantas que ela tinha me ordenado regar como se eu fosse a jardineira pessoal dela. Olhei a lista de tarefas que ela tinha deixado colada na geladeira. Limpar a casa, fazer as compras, preparar o jantar para quando eles voltassem. Peguei a lista e a rasguei em pedaços pequenos. Cada pedaço de papel que caía no chão era uma ordem que eu já não seguiria, uma expectativa que eu já não cumpriria, uma corrente que eu tinha acabado de quebrar. O meu telefone tocou. Era uma mensagem do Orlando. Mãe, já estamos no avião. Obrigado por entender. Não esqueça as plantas. Nem sequer um nós te amamos ou sentiremos sua falta. Só um lembrete sobre as malditas plantas. Escrevi e apaguei a resposta 1000 vezes. Eu queria dizer a ele o que eu realmente pensava. Eu queria gritar que ele era um covarde. Eu queria perguntar em que momento eu tinha deixado de ser a mãe dele para me tornar a empregada dele. Mas em vez disso, eu escrevi simplesmente: tenham uma boa viagem. Depois desliguei o telefone, fui até a minha escrivaninha e peguei o talão de cheques que eu não usava há meses. Eu precisava sair dali. Eu precisava ir para qualquer lugar que não fosse aquela casa cheia de obrigações para com pessoas que não me valorizavam. Mas quando revisei a minha conta bancária, a realidade me atingiu. Eu mal tinha dinheiro suficiente para as despesas do mês. Toda a minha vida econômica tinha dependido do Orlando desde que o Kenwood. Ele administrava as finanças, ele decidia quanto eu podia gastar, ele controlava cada centavo que entrava ou saía. Eu tinha me tornado uma criança financeiramente dependente da generosidade do meu próprio filho. Mas então eu me lembrei de algo. No fundo do meu closet, eu guardava uma caixa de sapatos velha, cheia de documentos que eu nunca tinha revisado depois da morte do meu marido. O Orlando tinha se encarregado de organizar tudo, mas eu tinha guardado alguns papéis sem que ele soubesse. Subi correndo as escadas e procurei a caixa. As minhas mãos tremiam enquanto eu revisava faturas velhas, recibos e documentos que eu não entendia completamente. E então, no fundo de tudo, eu encontrei um envelope lacrado com o meu nome escrito na letra do meu marido. Abri com cuidado e dentro havia uma carta e vários documentos legais. A carta dizia: minha querida Antônia, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais com você. Há coisas que eu nunca te disse, porque eu não queria te preocupar, mas você precisa saber agora. A empresa de aviação que eu herdei do meu pai nunca foi vendida, como dissemos ao Orlando. Ela está no seu nome agora. Os documentos estão no cofre do banco. O código é a sua data de nascimento. Você é mais rica do que imagina. Use esse dinheiro para ser feliz, não para agradar aos outros. Eu te amo para sempre. O meu coração parou. Empresa de aviação, cofre, rica. Nada disso fazia sentido. O meu marido tinha sido contador, um homem modesto que vivia do seu salário mensal.
Como era possível que houvesse uma empresa que eu não conhecia? Revisei os documentos legais. De fato, ali estava o meu nome como proprietária única da Aerolinhas do Sol, uma empresa que, segundo os papéis, operava rotas nacionais e internacionais. A data dos documentos era de apenas 6 meses antes da morte do meu marido. Sentei-me no chão do closet, segurando os papéis com as mãos trêmulas. Toda a minha vida tinha sido uma mentira enquanto eu me virava com uma pensão miserável, enquanto eu mendigava a atenção do meu filho, enquanto eu me preocupava com cada centavo que eu gastava, eu era dona de uma companhia aérea. Liguei imediatamente para o banco. Depois de verificar a minha identidade, eles me confirmaram que eu realmente tinha um cofre no meu nome e que eu podia acessá-lo quando quisesse. 1 hora depois, eu estava no banco, ainda com o meu vestido coral em frente a um cofre que mudaria a minha vida para sempre. Dentro havia mais documentos, extratos de conta que mostravam cifras que me deixaram tonta e mais uma carta do meu marido explicando por que ele tinha mantido isso em segredo. Música. Eu não queria que o Orlando soubesse sobre a empresa até que ele fosse mais velho e mais maduro. Eu temia que ele se tornasse dependente do dinheiro fácil, mas agora que eu já não estou, a decisão é sua. O diretor executivo atual, Gustavo Mendes, tem estado gerenciando tudo. Ele te explicará os detalhes. Peguei o telefone do escritório do banco e liguei para o número que aparecia nos documentos. Senhora Antônia, a voz do Gustavo soava emocionada. Eu estive esperando a sua ligação por 5 anos. O seu marido me pediu para manter a empresa funcionando até que a senhora estivesse pronta. Pronta para quê? Eu perguntei ainda em choque. Para tomar o controle da sua empresa, senhora. A senhora é dona de uma das companhias aéreas mais bem-sucedidas do país. Gostaria que nos encontrássemos para falar sobre as suas opções? 2 horas depois, eu estava sentada em um escritório elegante no centro da cidade. Ouvindo como o Gustavo me explicava que eu era milionária, que a minha empresa dava emprego a centenas de pessoas, que tinha aviões voando por todo o continente neste exato momento. E o meu filho nunca soube de nada disso? Eu perguntei. O seu marido foi muito claro a respeito. Ninguém deveria saber até que a senhora decidisse o que fazer com a informação. Pensei no Orlando voando naquele momento para o seu destino paradisíaco, me enviando mensagens sobre plantas para regar, me tratando como uma empregada doméstica enquanto eu era dona da companhia aérea em que ele provavelmente estava viajando. Gustavo, eu disse com um sorriso que eu não tinha sentido há anos. Preciso que você verifique algo. Temos informações sobre o voo 347 com destino a Cancún que saiu esta manhã. Claro, senhora, é um dos nossos voos. Ele revisou o computador dele. Família Silva, 3 passageiros. Há algum problema? Não, exatamente um problema. Eu sorri mais amplamente. Mas acho que é hora de eles conhecerem a verdadeira dona da companhia aérea, Gustavo. Eu disse enquanto revisava os documentos que confirmavam a minha propriedade sobre a companhia aérea. Quero que você me faça um favor muito especial, esse voo 347. Quero conhecer todos os detalhes sobre esses passageiros. Os dedos dele voaram sobre o teclado. Família Silva, ele murmurou enquanto lia na tela. Orlando Silva, Elaine Martins de Silva e, interessante, há uma Mariana Souza que foi adicionada no último minuto, substituindo uma tal Antônia Silva. Antônia Silva? Esse era o meu nome no bilhete que eu nunca usei, na viagem da qual eu fui excluída, na aventura que me roubaram. Mas agora, sentada naquela luxuosa sala, vendo os extratos financeiros da minha empresa, tudo tinha mudado. Que tipo de serviços especiais podemos oferecer aos nossos passageiros VIP? Eu perguntei com um sorriso que o Gustavo não conseguiu interpretar. Bem, senhora, temos upgrades para a primeira classe, serviços de comida gourmet, acesso a lounges exclusivos e, claro, saudações especiais do capitão quando se trata de hóspedes importantes. Perfeito. Quero que você entre em contato com o capitão do voo 347. Diga a ele que ele tem a proprietária da companhia aérea a bordo e que ele deve dar uma saudação especial. Gustavo me olhou confuso. A proprietária, mas a senhora está aqui comigo. Exatamente, eu sorri. Quero que ele anuncie que Antônia Silva, proprietária da Aerolinhas do Sol, está a bordo do voo. Ele entendeu imediatamente e um sorriso cúmplice cruzou o rosto dele. Será um prazer, senhora.
Enquanto o Gustavo fazia a ligação para o piloto, eu imaginava a cara do Orlando e da Elaine quando ouvissem o meu nome pelos alto-falantes do avião. A mulher que eles tinham acabado de humilhar no aeroporto. A mãe que não se encaixava nos planos deles. A idosa que, segundo eles, poderia se machucar na viagem. Acontece que era a dona da companhia aérea em que eles estavam voando. Pronto, senhora. O capitão Raul Vasconcelos está encantado em fazer o anúncio. Ele me diz que é uma honra saber que a proprietária está acompanhando pessoalmente a qualidade do serviço. Excelente! Agora me diga, Gustavo, o que eu preciso saber sobre a minha empresa? As 2 horas seguintes foram uma revelação após a outra. O meu marido tinha herdado uma pequena empresa de aviação do pai dele e a tinha transformado em um império. Nós tínhamos contratos com hotéis de luxo, operávamos voos charter para celebridades e os nossos rendimentos anuais eram mais do que eu tinha gasto em toda a minha vida. O seu marido reinvestia todos os lucros na empresa, explicou o Gustavo. Ele vivia modestamente para que ninguém suspeitasse. Mas a senhora é uma das mulheres mais ricas do país. Enquanto isso, o meu telefone começou a tocar insistentemente. Orlando, eu deixei tocar. Elaine, eu ignorei a ligação. Mariana, por que uma amiga da minha nora estaria me ligando? Finalmente atendi. Senhora Antônia. A voz da Mariana soava nervosa, quase assustada. É a senhora realmente a proprietária desta companhia aérea? Olá, Mariana. Eu respondi com uma calma que eu não sabia que possuía. Como você está aproveitando o seu voo? Aquele que era para ser o meu lugar. O Orlando está em choque. A Elaine não consegue falar. Quando o piloto anunciou que a senhora era a proprietária, a Elaine ficou completamente pálida. Imagino. Descobrir que a mulher que você acabou de humilhar publicamente é, na verdade, a sua chefe. Senhora Antônia, por favor. Acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido, Mariana. Eu ouvi muito claramente quando a Elaine me disse para ir para casa, porque isso não era para mim. Eu ouvi quando o Orlando me disse que eu não me encaixava nos planos deles. E eu ouvi quando você me agradeceu por ter tornado a sua viagem possível. Um silêncio incômodo preencheu a linha. Eu podia imaginar a cena no avião. Orlando, compreendendo finalmente que tinha traído a única pessoa que realmente o amava. Elaine, percebendo que tinha subestimado completamente a mulher que considerava um estorvo. Mariana, morrendo de vergonha por ter sido cúmplice da minha humilhação. Quer falar com o Orlando? Perguntou a Mariana com voz trêmula. Não, eu respondi firmemente. Agora mesmo estou ocupada conhecendo a minha empresa, mas diga ao meu filho que quando ele voltar da viagem, ele e eu vamos ter uma conversa muito séria. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. O Gustavo tinha estado ouvindo discretamente e me olhava com admiração. Senhora, se me permite dizer, acho que o seu marido estaria muito orgulhoso. Ele sempre dizia que a senhora era mais forte do que acreditava. Parece que ele tinha razão. Agora, Gustavo, preciso entender algo. Como é possível que o Orlando não soubesse nada sobre a empresa? Ele nunca perguntou de onde vinha o dinheiro para a educação universitária dele, para o casamento dele, para o apartamento que compramos para ele. O seu marido era muito cuidadoso. Ele tinha uma empresa de contabilidade legítima que gerava rendimentos modestos, suficientes para justificar um estilo de vida de classe média. As despesas grandes ele administrava através de empréstimos fictícios ou bônus ocasionais. O Orlando nunca questionou nada. Claro que ele não tinha questionado nada. O Orlando tinha aceitado cada presente, cada ajuda financeira, cada oportunidade como algo que ele merecia por direito próprio. Nunca tinha se perguntado como um contador modesto podia se dar ao luxo de pagar uma universidade particular cara ou financiar um casamento elegante. E agora, senhora, quais são os seus planos para a empresa? Pela primeira vez em 5 anos, eu senti que tinha opções reais. Eu não dependia da caridade do meu filho. Eu não tinha que mendigar pela atenção dele. Eu não tinha que aceitar ser tratada como uma empregada doméstica na minha própria vida. Primeiro, eu disse, levantando-me da cadeira e sentindo uma força nova correndo pelas minhas veias. Quero conhecer tudo sobre essa empresa, cada avião, cada rota, cada funcionário. E segundo,
Eu sorri com uma determinação que eu não tinha sentido em décadas. Quero planejar a viagem da minha vida. O meu telefone voltou a tocar. Orlando de novo, dessa vez eu decidi atender. Mãe, a voz dele soava desesperada. Precisamos conversar. Agora sim, você quer falar comigo? Eu respondi. Que interessante, mãe. A voz dele soava desesperada. Precisamos conversar. Agora sim, você quer falar comigo? Eu respondi. Que interessante. Por favor, mãe. Não entendo o que está acontecendo. O piloto disse que você é a proprietária da companhia aérea. Isso não pode ser verdade, né? Papai era contador. Nunca tivemos muito dinheiro. Eu ouvi a voz dele e, pela primeira vez em anos, não senti o impulso automático de consolá-lo, de fazê-lo se sentir melhor, de minimizar a minha dor para proteger a dele. Em vez disso, eu senti uma calma estranha, quase fria. O seu pai era muitas coisas que você nunca soube, Orlando. E aparentemente eu também. Mas mãe, se você realmente é dona de uma companhia aérea, por que nunca nos disse? Por que você vivia como se não tivesse dinheiro? A pergunta me doeu de uma maneira que eu não esperava. Por que eu não tinha sabido? Por que eu tinha vivido por 5 anos como uma viúva pobre, dependendo da caridade do meu filho, quando na verdade eu era uma mulher rica e independente? Por que o seu pai queria te proteger? Eu disse finalmente. Ele queria que você fosse uma pessoa trabalhadora e humilde antes de conhecer a verdade sobre a nossa situação econômica. Mas ele morreu antes de poder te dizer, e você decidiu continuar mentindo. O tom acusatório dele me fez ferver o sangue. Mesmo agora, mesmo descobrindo que ele tinha humilhado a proprietária de uma companhia aérea, o Orlando encontrava uma maneira de me fazer sentir culpada. Eu não sabia de nada, Orlando. Eu acabei de descobrir hoje depois que você me deixou jogada no aeroporto como se eu fosse lixo. Um silêncio incômodo preencheu a linha. Eu podia ouvir vozes ao fundo. Provavelmente a Elaine perguntando o que estava acontecendo. Mãe, a Elaine quer falar com você. Não me interessa o que a Elaine tem a dizer. Ela já me disse tudo o que eu precisava saber esta manhã no aeroporto. Por favor, mãe, ela está muito arrependida. Todos nós estamos arrependidos. Arrependidos de quê exatamente, Orlando? De ter me humilhado publicamente? De me tratar como uma empregada doméstica? Ou vocês estão arrependidos porque descobriram que a mulher que vocês desprezaram acabou sendo milionária? Outra pausa longa. A resposta para a minha pergunta estava naquele silêncio. Mãe, você sabe que nós te amamos. Só houve um mal-entendido. Eu o interrompi. Não houve mal-entendido. Durante anos, eu fui tratada como uma cidadã de segunda classe na minha própria família. Eu aceitei migalhas de atenção. Eu mendiguei por um convite para a mesa do meu próprio filho. Eu vivia esperando as migalhas de carinho que vocês decidiam me dar. O Gustavo me observava da sua escrivaninha, claramente impressionado com a conversa que estava presenciando. Ele me fez um sinal perguntando se eu queria privacidade, mas eu neguei com a cabeça. Eu precisava de testemunhas desse momento. Mãe, por favor, quando voltarmos, podemos consertar tudo isso. Podemos conversar, podemos o quê, Orlando? Fingir que nada aconteceu? Fingir que você não me disse que eu não me encaixava nos seus planos? Agir como se a Elaine não tivesse me ordenado ir para casa como se eu fosse uma criança castigada? Foi um erro, mãe. A Elaine estava estressada pela viagem. Eu estava nervoso pelo trabalho. Não pensamos claramente. Lá estava de novo. Desculpas, justificativas, tudo menos um pedido de desculpas real, tudo menos reconhecer que eles tinham me machucado deliberadamente. Sabe de uma coisa, Orlando? Você tem razão em algo. Eu não me encaixo nos seus planos, mas acontece que eu já não preciso me encaixar nos planos de mais ninguém. O que você quer dizer? Eu quero dizer que esta tarde eu vou começar a fazer os meus próprios planos. Eu vou conhecer a minha empresa. Eu vou viajar para todos os lugares que eu sempre quis conhecer. Eu vou viver a vida que eu mereço em vez da vida que vocês decidiam me dar. A Elaine tinha pegado o telefone. A voz dela soava diferente, menor, menos segura do que naquela manhã no aeroporto. Antônia, sou a Elaine. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu esta manhã. Realmente não era a minha intenção te machucar. Não era a sua intenção me machucar? Eu repeti.
Elaine, você me disse para ir para casa porque isso não era para mim. Você me tratou como uma empregada doméstica. Você me deu ordens sobre regar plantas e limpar a casa. Que parte disso não tinha a intenção de me machucar? Eu pensei que você entenderia. A viagem era importante para a Mariana e para nós. Tínhamos coisas para planejar. Eu sou o que na sua mente, Elaine? Um estorvo? Uma idosa senil sem importância? Não, claro que não. Você é a mãe do Orlando. Exato, eu sou a mãe do Orlando. Não a sua empregada, não a sua babá, não a sua jardineira pessoal. Eu sou a mãe do homem que diz te amar e você me tratou como se eu fosse menos que nada. Ouvi a Elaine começar a chorar. Parte de mim, a parte que tinha sido treinada por décadas para consolar os outros. Queria dizer a ela que tudo estava bem, que eu a perdoava, que podíamos esquecer o que tinha acontecido, mas essa parte de mim tinha morrido naquela manhã no aeroporto. Elaine, eu continuei com uma voz que eu não reconhecia como minha. Durante anos você tem afastado o Orlando de mim. Você transformou cada reunião familiar em uma competição onde eu sempre perdia. Você fez com que o meu próprio filho me visse como um fardo em vez de como a mãe dele. Isso não é verdade. É completamente verdade. E o pior de tudo é que o Orlando te permitiu fazer isso. O meu próprio filho escolheu o seu conforto em vez da minha dignidade. Uma e outra vez. O Orlando tinha recuperado o telefone. Mãe, por favor, quando voltarmos, tudo vai mudar, eu prometo. Não, eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. Eu já não preciso das suas promessas, Orlando. Eu já não preciso esperar que você decida me incluir na sua vida. Eu já não preciso mendigar por migalhas da sua atenção. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que pela primeira vez em 5 anos eu me sinto livre. Livre de expectativas, livre de decepções, livre da necessidade desesperada de ganhar o amor de pessoas que claramente decidiram que eu não mereço. Gustavo me passou uma nota. O voo aterrissa em 3 horas. Alguma instrução especial? Eu sorri enquanto lia a nota. O Orlando continuava falando, suplicando, prometendo mudanças que ambos sabíamos que nunca chegariam. Orlando, eu o interrompi. Aproveite o resto da sua viagem. Quando você voltar, encontrará a sua casa exatamente como a deixou. As plantas da Elaine continuarão vivas. Não se preocupe, mãe, mas eu já não estarei lá esperando por você. Desliguei o telefone e pela primeira vez em anos senti um silêncio que não me assustava. Era um silêncio cheio de possibilidades em vez de vazio e solidão. Gustavo, eu disse virando-me para ele, preciso que você me ajude com algo. Quero que quando esse voo aterrissar haja uma surpresa esperando os meus convidados. Que tipo de surpresa, senhora? Quero que eles saibam exatamente quem eu sou. Não a mulher patética que eles humilharam esta manhã, mas a proprietária da empresa que acabou de lhes dar a viagem das suas vidas. Gustavo sorriu com cumplicidade. Está pensando em uma recepção especial. Exatamente. Quero que quando eles saírem do avião, entendam completamente o que acabaram de fazer. Passamos a hora seguinte planejando cada detalhe. Gustavo contatou o gerente do aeroporto de Cancún, organizou uma recepção especial e se certificou de que Orlando, Elaine e Mariana soubessem exatamente quem tinha tornado possível cada momento de luxo que eles tinham acabado de experimentar. Enquanto isso, eu tomei uma decisão que eu tinha evitado por 5 anos. Liguei para a Joana, a minha única amiga verdadeira, a mulher que eu tinha conhecido desde a faculdade e que sempre tinha me dito a verdade, mesmo quando doía ouvir. Antônia, a voz dela soou surpresa. Como você está? Pensei que você estaria voando para algum lugar exótico com o Orlando. Joana, preciso te contar algo. Você pode vir me ver? Claro. Você está bem? Você soa diferente. Estou mais do que bem. Pela primeira vez em anos estou acordada. 1 hora depois, Joana estava sentada na minha sala, ouvindo com os olhos cada vez maiores enquanto eu contava tudo o que tinha acontecido. A humilhação no aeroporto, a descoberta da companhia aérea, o confronto telefônico com Orlando e Elaine. Meu Deus, Antônia, ela murmurou quando eu terminei. Sempre soube que a Elaine era uma víbora, mas isso é cruel até para ela. Por que você nunca me disse o que realmente pensava dela? Joana suspirou. Porque você a defendia.
Toda vez que eu tentava apontar como ela te tratava, você encontrava desculpas para ela. Você dizia que ela era jovem, que estava se adaptando, que o Orlando a fazia feliz. Ela tinha razão. Eu tinha passado anos justificando o comportamento da Elaine, minimizando os seus desprezos, me convencendo de que eu era muito sensível, muito exigente, muito carente. E o Orlando, continuou Joana, esse menino que você criou se tornou um homem que permite que a esposa dele trate a mãe dele como lixo. As palavras doíam porque eram verdadeiras. O menino doce que eu tinha criado, que uma vez me tinha prometido que sempre me cuidaria, tinha se tornado um estranho que escolhia o conforto do seu casamento em vez do respeito pela sua mãe. Mas agora tudo é diferente, eu disse a ela. Eu tenho opções que eu não sabia que tinha. Eu tenho poder que eu não sabia que possuía. E o que você vai fazer com esse poder? Era uma boa pergunta. O que eu ia fazer? Parte de mim queria vingança. Queria usar a minha nova posição para fazer com que Orlando e Elaine pagassem por todos os anos de humilhação. Mas outra parte de mim, uma parte mais profunda e mais sábia, queria algo diferente. Quero viver, eu disse finalmente. Quero viver como essa mulher que eu sou, não como a sombra patética em que eu tinha me tornado. Joana sorriu. Essa é a Antônia que eu conheci na faculdade. A mulher que era corajosa, independente, que não tinha medo de nada. Você realmente era assim. Você era incrível. Você era a única na nossa turma que se atrevia a desafiar os professores quando eles estavam errados. Você era a que organizava protestos estudantis, a que defendia as meninas mais tímidas quando as incomodavam. Eu tinha dificuldade em lembrar dessa mulher. 45 anos de casamento e maternidade tinham enterrado a Antônia, rebelde sob camadas de complacência e autossacrifício. Sabe o que é o mais triste? Eu disse a ela. Eu passei tanto tempo tentando ser a mãe perfeita, a sogra perfeita, que eu me esqueci de ser simplesmente eu. Não é tarde demais para lembrar quem você é. O meu telefone tocou. Era o Gustavo. Senhora Antônia, tenho notícias do aeroporto de Cancún. O voo aterrissou e os seus convidados receberam a mensagem completa sobre quem a senhora realmente é. Como eles reagiram? Segundo o gerente do aeroporto, o Orlando parecia completamente devastado. A Elaine não parava de chorar e a Mariana parecia querer desaparecer. Entregaram a eles uma carta que a senhora ditou e um itinerário especial para o resto da estadia deles. A carta era simples, mas clara. Explicava que todos os luxos que eles estavam desfrutando, o hotel 5 estrelas, as excursões privadas, os jantares gourmet, eram cortesia da mulher que eles tinham humilhado naquela manhã. Dizia a eles que podiam aproveitar a viagem que tinham me roubado, mas que quando voltassem encontrariam um mundo muito diferente. E o itinerário especial? Eu perguntei. Cada atividade inclui uma pequena placa que diz Cortesia de Antônia Silva, proprietária da Aerolinhas do Sol. O gerente do hotel lembrará constantemente a eles que estão desfrutando da generosidade da senhora que eles excluíram da viagem. Eu não pude evitar sorrir. Não era vingança exatamente, mas era justiça poética. Perfeito. Agora, Gustavo, quero que você organize algo para mim. Quero a melhor viagem que você puder planejar. Não me importa o custo, não me importa a distância. Quero ver todos os lugares que eu sempre sonhei conhecer. Quando a senhora quer partir? Olhei para a Joana, que me observava com um sorriso orgulhoso. Olhei para a minha casa, cheia de lembranças de uma vida que já não me pertencia. Olhei pela janela para um mundo que finalmente estava pronto para explorar. Amanhã, eu disse, quero partir amanhã. Joana aplaudiu. Antônia, posso ir com você? Você deixaria tudo para vir comigo em uma aventura? Querida, eu estive esperando esse convite por 5 anos. Pela primeira vez, desde a morte do meu marido, eu senti como se a minha vida estivesse começando em vez de terminando. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação que eu não tinha experimentado há anos. Emoção pura pelo dia que me esperava. Não era a ansiedade nervosa de me perguntar se o Orlando me ligaria ou a preocupação constante de se eu tinha feito algo para incomodar a Elaine. Era a emoção limpa de uma mulher que finalmente tinha recuperado o controle da sua própria vida. Joana chegou cedo com 2 malas e um sorriso que ela não conseguia conter.
Pronta para conquistar o mundo? Ela me perguntou enquanto entrava na minha casa. Mais do que pronta, eu respondi, e pela primeira vez em muito tempo as minhas palavras tinham o peso da verdade. Gustavo tinha trabalhado a noite toda preparando o nosso itinerário. Primeiro destino, Paris, a cidade que eu sempre tinha sonhado conhecer, mas que nunca pude visitar porque era muito caro ou porque o Orlando precisava do dinheiro para outras coisas. Depois, Veneza, depois Japão e, finalmente, uma semana em um resort privado nas Maldivas. Senhora, o Gustavo tinha me dito por telefone, eu reservei a suíte presidencial em cada hotel. A senhora terá motoristas particulares, guias pessoais e acesso a experiências que normalmente são reservadas para a realeza. Enquanto eu fazia as malas, o meu telefone não parava de tocar. Orlando ligava a cada meia hora. Elaine enviava mensagens de texto desesperadas. Até a Mariana tinha tentado me contatar. Todos queriam falar, todos queriam explicar, todos queriam que eu entendesse o comportamento deles, mas eu já não precisava das explicações deles. Pela primeira vez na minha vida adulta, as opiniões de outras pessoas sobre as minhas decisões não me importavam. Você vai atender a eles? Perguntou a Joana, enquanto me via ignorar outra ligação do Orlando. Eventualmente, eu respondi, mas não até que eu tenha lembrado completamente quem eu sou sem eles. Uma limusine veio nos buscar ao meio-dia. O motorista era funcionário da minha companhia aérea, um homem mais velho chamado Isaías, que tinha trabalhado para o meu marido por 20 anos, sem que eu soubesse. Senhora Antônia, ele me disse com genuíno carinho. O seu marido falava da senhora constantemente. Ele sempre dizia que a senhora era a mulher mais forte que ele conhecia, mas que tinha esquecido a sua própria força. As palavras dele me emocionaram de uma maneira inesperada. O meu marido tinha visto algo em mim que eu tinha perdido de vista, algo que eu tinha enterrado sob anos de complacência e autossacrifício. No aeroporto, tudo era diferente da humilhação do dia anterior. Fomos recebidas como realeza, escoltadas através de corredores privados, tratadas com o respeito que a proprietária da companhia aérea merecia. O contraste com as 24 horas anteriores era tão dramático que quase parecia um sonho. O capitão do voo, o mesmo que tinha anunciado o meu nome no dia anterior, me cumprimentou pessoalmente. Senhora Silva? Ele me disse com um sorriso genuíno. É uma honra tê-la a bordo do seu próprio avião. O seu próprio avião. As palavras ecoaram na minha mente enquanto eu tomava assento na primeira classe. Este era o meu avião, a minha empresa, a minha vida, que finalmente eu estava vivendo nos meus próprios termos. Música. Durante o voo para Paris, Joana e eu conversamos como não tínhamos feito há anos. Ela me contou sobre o divórcio dela 5 anos atrás, sobre como ela tinha recuperado a sua independência, sobre as viagens que ela tinha feito sozinha e as coisas que ela tinha aprendido sobre si mesma. Sabe o que é o mais libertador? Ela me disse enquanto bebíamos champanhe sobre o Atlântico. Descobrir que você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Ela tinha razão. Por décadas eu tinha vivido buscando a aprovação do meu marido, depois do Orlando, depois da Elaine. Eu tinha medido o meu valor pelo quão contentes os outros estavam comigo, pelo quão útil eu era para eles, pelo quão pouco eu os incomodava. O meu telefone vibrou com outra mensagem da Elaine. Antônia, por favor, precisamos conversar. Tudo isso é um mal-entendido terrível. O Orlando está destruído. Eu mostrei a mensagem para Joana, que leu e negou com a cabeça. Agora que eles sabem que você tem dinheiro, de repente, tudo é um mal-entendido. Exatamente. Ontem eu era uma idosa problemática que não se encaixava nos planos deles. Hoje eu sou uma vítima de um mal-entendido terrível. Escrevi uma resposta breve. Aproveitem o resto da viagem, falaremos quando eu voltar. Mas eu sabia que quando eu voltasse, se é que eu voltaria, seria uma mulher completamente diferente. Aterrissamos em Paris sob um céu dourado de pôr do sol. A cidade se estendia diante de nós como uma promessa cumprida, como um sonho que finalmente tinha se tornado realidade. Não porque fosse Paris especificamente, mas porque representava tudo o que eu tinha desejado, mas nunca tinha me permitido ter. No hotel, a suíte era maior do que a minha casa inteira. Tinha vista para a Torre Eiffel, um piano de cauda e flores frescas em cada quarto.
O gerente nos recebeu pessoalmente, nos ofereceu champanhe e nos assegurou que qualquer coisa que precisássemos estaria disponível 24 horas por dia. Você consegue acreditar que isso é real? Eu perguntei para Ana Joana, enquanto estávamos na varanda olhando a cidade iluminada. Querida, ela me respondeu, isso não é só real. Isso é o que você merece. Isso é o que você sempre mereceu. Naquela noite jantamos no restaurante do hotel, um lugar com estrelas Michelin, onde cada prato era uma obra de arte. Não falamos do Orlando, não falamos da Elaine, não falamos do passado, falamos do futuro, dos lugares que queríamos ver, das experiências que queríamos viver. Sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Eu disse enquanto provávamos uma sobremesa que parecia muito bonita para comer. O quê? Que pela primeira vez na minha vida estou fazendo algo completamente para mim, não para agradar a ninguém, não para cumprir as expectativas de outros, não para ganhar o amor de alguém, só para mim. Joana levantou a sua taça. Pela nova Antônia, ela brindou. Pela mulher que sempre esteve ali esperando para ser redescoberta. Brindamos sob as luzes de Paris, duas mulheres de quase 70 anos, que finalmente tinham entendido que a vida não termina quando outros decidem que você já não é importante. Às vezes, a vida verdadeira começa exatamente nesse momento. 3 semanas depois eu voltei para casa transformada. Não só pelos lugares incríveis que eu tinha visitado, ou pelas experiências que eu tinha vivido, mas por algo muito mais profundo. Eu tinha lembrado quem eu era antes de me tornar a sombra das necessidades de outros. Paris tinha me devolvido o meu amor pela arte e pela cultura. Veneza tinha me ensinado que a beleza existe para ser desfrutada, não só admirada de longe. Japão tinha me mostrado a dignidade que vem de valorizar a si mesma. E as Maldivas tinham me dado o presente do silêncio interior, essa paz que não depende da aprovação de mais ninguém. Mas a verdadeira mudança tinha acontecido nas conversas noturnas com Joana, nos momentos de solidão, olhando amanheceres de lugares que eu sempre acreditei inalcançáveis, na realização gradual de que eu tinha passado décadas vivendo uma vida que não me pertencia. O Orlando estava me esperando quando eu cheguei em casa. Ele parecia mais magro, mais velho, como se as últimas semanas tivessem sido difíceis para ele. A Elaine não estava lá, o que não me surpreendeu. Mãe, ele me disse enquanto eu deixava as minhas malas na entrada. Precisamos conversar. Você tem razão, eu respondi. Precisamos conversar, mas dessa vez eu vou falar primeiro. Sentei-me na minha sala, na minha poltrona favorita, na minha casa que agora se sentia realmente minha de novo. Orlando sentou-se na minha frente, nervoso, como uma criança que sabe que está em apuros. Durante 45 anos, eu comecei. Eu fui a sua mãe da maneira que eu acreditei que deveria ser. Eu te dei tudo o que eu tinha. Eu sacrifiquei os meus sonhos pelos seus. Eu me fiz pequena para que você pudesse brilhar. E quando o seu pai morreu, eu continuei fazendo o mesmo, porque eu pensei que era o que uma boa mãe deveria fazer. Orlando tentou me interromper, mas eu levantei a mão. Eu não terminei. Quando a Elaine chegou às nossas vidas, eu permiti que ela me afastasse de você, porque eu pensei que uma boa sogra deveria se afastar. Eu aceitei migalhas de atenção, porque eu pensei que era melhor do que nada. Eu me tornei uma espectadora da vida do meu próprio filho, porque eu pensei que isso era amor. Mãe, eu nunca quis... Mas você quis, Orlando. Toda vez que a Elaine me desprezou e você não disse nada, você estava escolhendo. Toda vez que eles me trataram como empregada doméstica e você permitiu, você estava decidindo que tipo de homem você queria ser. E na manhã no aeroporto, quando você me disse que eu não me encaixava nos seus planos, você finalmente me mostrou onde estava o meu lugar na sua nova vida. As lágrimas corriam pelas bochechas dele, mas eu me senti estranhamente calma. Eu não estava falando da dor ou da raiva, eu estava falando da clareza. Sinto muito, ele murmurou. Sinto muito por tudo, a Elaine também sente muito. Ela queria vir se desculpar, mas eu pensei que era melhor conversarmos primeiro. Elaine sente muito? Eu perguntei. Ou sente muito por ter descoberto que a mulher que ela humilhou acabou sendo milionária? Orlando não conseguiu responder a isso e o silêncio dele foi resposta suficiente. Orlando, você é o meu filho e eu sempre vou te amar. Mas eu já não vou viver a minha vida esperando as migalhas da sua atenção. Eu já não vou aceitar ser tratada como uma cidadã de segunda classe na minha própria família. O que isso significa?
significa que as coisas vão mudar. Primeiro, eu estou me mudando. Os olhos dele se arregalaram em choque. Você está se mudando? Para onde? Eu comprei um apartamento no centro da cidade, perto dos escritórios da minha empresa. Eu vou me envolver ativamente na administração da companhia aérea. O seu pai construiu algo incrível e é hora de eu conhecê-lo. Mas, mãe, esta é a sua casa. Aqui eu cresci. Aqui estão todas as nossas lembranças. Esta casa está cheia de lembranças de uma mulher que eu já não sou. A nova Antônia precisa de um lugar novo. Eu contei a ele sobre os meus planos. Eu ia criar uma fundação para ajudar mulheres mais velhas que tinham se perdido nas expectativas de outros. Eu ia viajar regularmente, explorando o mundo que tinha estado esperando por mim por décadas. Eu ia viver cada dia como um presente em vez de como uma obrigação. E nós? Ele perguntou com voz pequena. O que acontece com a nossa relação? Isso depende de você, Orlando. Se você quer uma relação comigo, vai ser em termos de respeito mútuo. Eu não vou tolerar mais desprezo da Elaine. Eu não vou aceitar ser tratada como um estorvo e eu não vou mendigar pela sua atenção. A Elaine realmente quer mudar. A Elaine quer manter o acesso à riqueza familiar que ela acabou de descobrir. Há uma diferença. Conversamos por horas. Orlando chorou, pediu desculpas, prometeu que tudo seria diferente. Parte de mim queria acreditar nele. Queria voltar a ser a mãe complacente que perdoava tudo. Mas eu tinha aprendido algo importante nessas 3 semanas. O perdão não significa voltar a permitir o mesmo maltrato. Eu te amo, Orlando. Eu disse a ele quando ele se preparava para ir embora. Mas pela primeira vez na minha vida, eu me amo mais a mim mesma, e isso não vai mudar. Depois que ele foi embora, eu sentei na minha varanda com uma xícara de chá, olhando as plantas que a Elaine tinha me ordenado regar. Elas estavam perfeitas, verdes e florescendo. Eu tinha cuidado delas, mas não por obrigação. Eu tinha cuidado delas porque eu gostava de vê-las crescer. O meu telefone tocou. Era o Gustavo com notícias sobre um novo projeto da empresa. Enquanto conversávamos sobre expansões e planos futuros, eu percebi algo maravilhoso. Pela primeira vez em décadas, eu estava animada com o amanhã. 6 meses depois, a minha nova vida estava completamente estabelecida. O meu apartamento era um refúgio de paz e beleza. O meu trabalho na companhia aérea me dava propósito e satisfação. A minha fundação já tinha ajudado 50 mulheres a redescobrir o seu valor próprio. Orlando visitava regularmente sozinho. Elaine tinha tentado se aproximar várias vezes, mas eu tinha sido clara. O respeito não se negocia, se ganha. Você está feliz, mãe? Perguntou o Orlando durante um dos nossos jantares mensais. Eu estou livre? Eu respondi. E a liberdade, quando você finalmente até encontra depois de décadas de não tê-la, se sente muito parecida com a felicidade. Naquela noite, eu escrevi no meu diário. Aos 69 anos, eu aprendi que nunca é tarde demais para escolher a sua própria vida, que o amor verdadeiro começa com você mesma e que, às vezes, as melhores aventuras começam exatamente quando você acredita que tudo terminou. A mulher que tinha sido humilhada em um aeroporto já não existia. Em seu lugar, havia uma mulher que sabia o seu valor, que vivia os seus sonhos e que finalmente entendia que a vida mais extraordinária é a que você escolhe viver para si mesma. 2 anos depois, eu estava parada no convés do meu iate particular navegando pelas águas cristalinas do Mediterrâneo. Joana lia um livro ao meu lado enquanto o capitão Uriel, um dos meus funcionários mais confiáveis, nos guiava para a próxima ilha grega que queríamos explorar. O sol da tarde criava reflexos dourados na água, e por um momento eu parei para pensar no quão surreal se sentia essa nova realidade. O meu telefone vibrou com uma mensagem da Mariana, surpreendentemente. Antônia, eu queria te agradecer. Ver o que você fez me inspirou a deixar o meu marido abusivo. Agora eu tenho a minha própria empresa de buffet e pela primeira vez em 15 anos eu me sinto viva. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde demais para mudar. Eu sorri enquanto lia. Nos últimos 2 anos eu tinha recebido centenas de mensagens semelhantes. Mulheres de todas as idades que tinham visto a minha história em revistas, que tinham ouvido falar da fundação em notícias, que tinham decidido que elas também mereciam mais do que estavam recebendo.
Cada mensagem era um lembrete de que a minha dor tinha servido para algo maior do que eu mesma. A minha relação com o Orlando tinha encontrado um equilíbrio novo e surpreendentemente saudável. Nós nos víamos a cada 2 semanas para jantar, mas nos meus termos e em lugares da minha escolha, ele tinha começado terapia para entender como ele tinha permitido que o casamento dele prejudicasse a nossa relação. Elaine finalmente tinha entendido que o comportamento anterior dela tinha sido inaceitável. E embora a nossa relação nunca seria calorosa, pelo menos era respeitosa. Ela tinha aprendido a me chamar pelo meu nome, em vez de me ignorar, e já não me dava ordens sobre plantas ou tarefas domésticas. No que você está pensando? Me perguntou a Joana, notando o meu sorriso contemplativo. No quão estranha é a vida, eu respondi. O pior dia da minha existência se tornou o primeiro dia da minha verdadeira vida. Se alguém me tivesse dito há 2 anos que eu estaria navegando pela Grécia no meu próprio iate, eu teria pensado que estava louca. Joana fechou seu livro e se aproximou da grade onde eu estava. Sabe o que mais me impressiona de tudo isso? O quê? Que você não mudou para se vingar do Orlando e da Elaine, você mudou para si mesma. Essa é a diferença entre uma transformação real e apenas uma birra com dinheiro. Ela tinha razão. Durante os primeiros meses depois do incidente do aeroporto, eu tinha sentido a tentação de usar a minha nova riqueza para fazer com que Orlando e Elaine pagassem pela crueldade deles. Eu poderia ter tirado o trabalho do Orlando. Eu poderia ter feito com que a Elaine se sentisse tão pequena quanto eu tinha me sentido, mas eu tinha aprendido algo importante. A vingança te mantém conectada à sua dor, enquanto a libertação te permite seguir em frente. Naquela tarde, enquanto jantávamos em um restaurante com vista para o mar em Santorini, uma mulher mais velha se aproximou da nossa mesa com passos vacilantes. Ela usava um vestido simples, mas limpo, e os olhos dela tinham aquele olhar que eu conhecia muito bem, o de alguém que viveu muito tempo sendo invisível. É a senhora Antônia Silva? Ela perguntou timidamente. Eu li sobre a senhora em uma revista que a minha neta me mostrou. Eu tenho 75 anos, e a minha família me trata exatamente como a senhora descreveu nessa entrevista. A senhora realmente acredita que ainda há tempo para mim? Querida, eu disse, pegando a mão enrugada dela entre as minhas. A vida não tem data de validade, só tem momentos de despertar. O seu pode ser hoje mesmo, se assim o decidir. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de esperança, não de desespero. Ela me contou a história dela durante os 20 minutos seguintes. Viúva, dependente economicamente do filho, tratada como babá gratuita dos netos, ignorada nas decisões familiares importantes. O meu filho me diz que eu deveria ser grata por ele me permitir viver na casa dele. Ela sussurrou. Mas essa casa era minha antes de eu dar a ele. Eu dei a ela o meu cartão pessoal e o contato da Elaine Vargas, a diretora da minha fundação. Ligue para ela amanhã. Temos programas para mulheres na sua situação exata. Você não está sozinha e definitivamente não é tarde demais. A mulher foi embora com um sorriso que provavelmente não tinha mostrado há anos, e eu me senti novamente grata por ter transformado a minha dor em propósito. Naquela noite eu escrevi no meu diário. Eu descobri que o verdadeiro legado não é o dinheiro que você deixa ou as empresas que você constrói. É o número de pessoas que você inspira a se valorizarem. É mostrar a outras mulheres que a história delas não termina quando outros decidem que elas já não são importantes. É demonstrar que a dignidade não é algo que outros te concedem, mas algo que você reivindica. No dia seguinte, enquanto navegávamos para Mykonos, eu recebi uma ligação do Gustavo com notícias emocionantes. Senhora, temos várias propostas interessantes. Uma rede de televisão internacional quer fazer um documentário sobre a sua história e a fundação. Também há uma editora que quer publicar um livro sobre a sua experiência. E um grupo de universidades quer que a senhora dê palestras sobre reinvenção pessoal depois dos 60. Para que tudo isso? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Para mostrar ao mundo que se reinventar não tem idade, que a dignidade não se negocia e que às vezes os finais mais bonitos começam com as rejeições mais dolorosas. Olhei para o horizonte infinito que se estendia diante de nós, cheio de possibilidades que eu mal estava começando a explorar. Pensei na Antônia, de 2 anos atrás. A mulher que tinha estado parada em um aeroporto com o coração partido, sentindo como se a sua vida tivesse terminado.
Se eu pudesse falar com essa mulher, eu diria a ela que a dor que ela estava sentindo não era o final da sua história, mas o prólogo da melhor parte. Diga a eles que sim para tudo, eu respondi, mas com uma condição. A mensagem deve ser cristalina, não importa quantos anos você tenha. Não importa quanto tempo você tenha vivido para outros. Não importa quantas vezes eles tenham te feito sentir invisível ou insignificante. Nunca é tarde demais para escolher viver para si mesma. Joana aplaudiu da sua cadeira. Essa vai ser uma palestra que vale a pena ouvir. Naquela tarde, enquanto o iate balançava suavemente nas águas da baía, eu recebi uma ligação inesperada do Orlando. A voz dele soava diferente, mais madura, mais reflexiva. Mãe, eu queria te contar algo. A Elaine e eu estamos procurando um conselheiro matrimonial. Estamos trabalhando nos nossos padrões de comportamento, especialmente em como tratamos as pessoas que amamos. Fico feliz em ouvir isso, Orlando, e queria te perguntar algo. Você acha que algum dia poderá me perdoar completamente? A pergunta me pegou de surpresa. Eu tinha estado tão focada em reconstruir a minha própria vida que eu não tinha pensado muito no perdão. Orlando, eu disse depois de um momento, eu já te perdoei. Mas perdão não significa esquecer e definitivamente não significa voltar a permitir o mesmo comportamento. Significa escolher não carregar ressentimento porque é muito pesado para a nova vida que eu estou construindo. E a nossa relação está melhor agora do que nunca, porque finalmente está baseada em respeito mútuo, em vez de na minha desesperação pela sua aprovação. Quando desliguei, eu percebi que essa conversa tinha marcado o fechamento definitivo da minha antiga vida. Eu já não era a mãe que mendigava migalhas de atenção. Eu era uma mulher completa que escolheu ter uma relação saudável com o seu filho adulto. Ao pôr do sol, enquanto eu observava o sol afundar no Mediterrâneo pintando o céu de laranjas e rosas, pensei em todas as mulheres que neste momento se sentem invisíveis, que acreditam que os seus melhores dias já passaram, que pensam que não merecem mais do que estão recebendo, porque essa era a verdade que eu tinha aprendido aos 69 anos, quando uma rejeição cruel me devolveu o maior presente de todos, a minha própria vida, vivida finalmente nos meus próprios termos. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.